Fala galera, na última aula a gente criou juntos aí, né, o nosso primeiro commit, mandando o nosso arquivo index.html para o nosso repositório remoto, né, que a gente criou no GitHub. E agora a gente vai criar o nosso segundo commit, mas aprendendo coisas novas, né? Então, ou seja, a gente sabe, vou voltar aqui para o meu Visual Studio, que para a gente adicionar, né, um arquivo no Git, a gente dá o git add e coloca o nome do arquivo, tá? Mas imagina, pessoal, que eu, por exemplo, imagina que eu tivesse mais dois arquivos novos, tá? Então eu vou criar aqui, vou vir aqui em New File e vou criar uma outra página chamada produtos.html e eu vou ter uma outra página chamada contato.html, tá? E agora, galera, eu quero mandar, né? Ou seja, eu quero adicionar o que eu estou fazendo aqui com o meu repositório remoto lá no GitHub. Então a gente sabe que se a gente fizer isso aqui, ó, git add e colocar, por exemplo, contato.html, ele vai pegar o contato e depois eu tenho que fazer para produtos, né? Só que isso fica inviável porque imagina que a gente tem aqui muitos arquivos, né? Então, será que não existe uma maneira mais simples da gente fazer isso? E o Git disponibiliza, pessoal, um comando que a gente coloca git add e ele pega todos os arquivos que não foram gravados. Então, por exemplo, se eu der um git add rodei o comando e agora eu vou dar um git status, olha o que vai acontecer. Ele vai falar para mim, pessoal, que ele só adicionou o contato.html e o produtos.html. Por quê? Porque eu não o index.html ele já tinha sido adicionado na versão anterior, então não houve modificação nele, então por isso que o Git não adiciona. Agora, se eu clicar nele e mudar, por exemplo, eu vou tirar essa exclamação aqui e vou salvar, tá? Agora, se eu voltar no meu terminal e der um git status, o Git vai identificar que houve uma alteração com o meu index e ele vai acusar, ó, o arquivo index.html foi modificado, então eu vou precisar adicionar ele. E para isso eu posso utilizar também o git add né? Como só tem o index.html que não foi adicionado agora, tanto faz, ele vai pegar o index.html, se tivesse outro arquivo, ele pegaria também, tá? Então, ou seja, o git add galera, é basicamente quando a gente quer adicionar todos os arquivos, para a gente não precisar ficar colocando git add e o nome do arquivo, beleza? Então, agora, se eu der um git status, né? Como eu já adicionei o index. Também, o index.html, agora ele vai aparecer os três, né? O index, o contato e o produtos.html, beleza? Então, agora eu vou basicamente commitar, né? Eu vou gravar, então eu vou dar o git commit -m e a mensagem que eu vou colocar aqui vai ser o segundo commit. Beleza. E agora, pessoal, imagina assim que a gente adicionou os arquivos e a gente fez o commit. Só que aí, por algum erro lá, ou por engano, a gente fala, putz, eu não queria ter mandado o produtos.html. Só que ele já foi mandado, ele já foi comitado. Existe uma maneira da gente reverter isso, tá? Então a gente vai colocar aqui o comando git rm, né, para remover. E eu vou colocar, nesse caso, o arquivo em específico. Eu vou colocar o arquivo produtos.html. Eu quero tirar ele do meu commit. E ele já vai aparecer aqui que o produto foi deletado, né? Tanto é que se eu der o meu git status, ele vai aparecer aqui que foi deletado, só que eu também preciso fazer o commit dessa deleção. Então eu vou colocar aqui git commit -m produtos deletado. Vou colocar essa mensagem. Beleza? E tendo tudo certo, galera, agora sim eu vou dar o meu git push, tá? Vamos aguardar ele processar. Beleza, ele já mandou para o nosso repositório remoto. Então vamos voltar lá no nosso GitHub, galera, e ver se de fato ele mandou, tá? Então eu estou aqui, eu vou atualizar. Olha, a gente já vê que ele adicionou aqui, ele fez a modificação no index.html e ele adicionou o contato.html. E a gente viu que a nossa deleção funcionou, né? Porque ele teria que ter outra página de produtos, né? .html, mas como a gente utilizou o comando git rm e passou aí o produtos, ele acabou não vindo para cá, tá? E se eu clicar aqui, por exemplo, nos commits, olha, a gente tem aí o segundo commit,
que foi de fato, né, o nosso segundo commit aí adicionando as novas páginas, e a gente tem também o commit do produtos deletado, tá? Então, por exemplo, aqui no segundo commit, eu vou clicar aqui na versão dele, e a gente vê de fato o que aconteceu, né? Então, por exemplo, a linha vermelha aqui era o estado anterior e a linha verde seria aí o estado, né, atual. Então, ou seja, a gente sabe o que foi feito, né? Então, por exemplo, aqui, ó, vou até dar um zoom aqui para vocês verem, ó. A gente sabe que basicamente o teste com exclamação estava dentro do meu H1 e agora está apenas o teste, tá? Então é muito bacana, pessoal, porque a gente já vai começando aos poucos pegar esse conceito aí de versionamento. Beleza? Então nas próximas aulas a gente vai falar aí sobre Git clone e as demais operações do Git. Galera, um grande abraço.